Hoje nós celebramos a memória de São Paulo Miki e seus companheiros. O Evangelho foi pregado no Japão por São Francisco Xavier, mas depois de um tempo houve uma grande perseguição aos cristãos. Convenceram o imperador de que havia uma intenção colonialista, imperialista, por parte dos estrangeiros cristãos que vinham evangelizar os japoneses, que eles queriam se apoderar do Japão, dominar os japoneses. Então começa uma grande perseguição. Nagasaki, que sempre foi uma das cidades onde havia o maior número de católicos no Japão, inclusive é uma das cidades que, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi alvo de uma bomba atômica. Nagasaki se tornou então o palco de um grande martírio coletivo de católicos. Foram 26 que nós celebramos hoje. Então havia 3 jesuítas, 17 leigos, entre eles 2 adolescentes que eram acólitos, coroinhas, e 6 franciscanos. Eles foram crucificados, se fez um espetáculo público, foram colocados em cruzes e, no entanto, até mesmo os seus carrascos ficaram admirados, porque eles enfrentaram a cruz alegremente. Enquanto estavam crucificados, cantavam hinos a Deus, glorificavam a Deus pela graça que lhes estava sendo concedida do martírio. Então hoje nós celebramos a memória desses mártires japoneses, que são encabeçados por São Paulo Miki, que era sacerdote, mas além dele nós temos aí esses outros 25 mártires japoneses que deram a sua vida por causa do Evangelho, por causa de Cristo, lembrando aquela bem-aventurança: felizes sois vós quando vos perseguirem, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E nós temos aí, como eu disse, entre esses mártires, tanto homens quanto mulheres, adultos, jovens, crianças, idosos, sacerdotes, leigos, pessoas casadas, religiosos, gente de todo tipo que deu a sua vida por causa de Cristo e são por isso mesmo um exemplo para todos nós. Nós temos ouvido desde o início do tempo comum o livro A Carta aos Hebreus, e a partir de hoje nós vamos ler o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro das origens. E nós começamos hoje pelo relato da criação, parte do relato da criação, os 4 primeiros dias, em que Deus vai criando do nada todas as coisas pelo poder da sua palavra e vai ordenando
aquele caos primordial e vai se alegrando pelas suas obras, como nós cantamos, como nós recitamos no Salmo: alegre-se o Senhor em suas obras. Deus vê que as suas obras são boas, e são boas porque são um reflexo da bondade de Deus que cria todas as coisas, e Ele se alegra pelas suas criaturas. Deus ama tudo aquilo que Ele faz e sustenta no ser, mantém na existência tudo o que Ele fez, amando. Deus continua amando cada uma de suas criaturas, inclusive eu e você, cada um de nós que Ele criou. Deus nos conhece, nos ama, e assim Ele nos mantém na existência, nos sustenta no ser. Depois, no Evangelho, uma espécie de resumo daquilo que Jesus fazia e de como a sua fama vai se espalhando e as multidões procuram Jesus. Lembrando que no sábado nós tínhamos ouvido que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os discípulos saíram pregando pelas aldeias, pelos povoados. Jesus deu a eles poder, autoridade para expulsarem os demônios, para curarem as doenças, porque era tanta gente que procurava Jesus. E Ele então comunica aos discípulos, aos apóstolos, o seu poder, a sua autoridade, para que eles também preguem. Jesus associa os seus discípulos mais próximos ao seu ministério. E quando eles voltam, Jesus pensa de levá-los para um lugar deserto, para que eles descansem, mas não é possível, porque as pessoas os procuram o tempo todo. E hoje São Marcos continua dizendo que Jesus, quando chegava numa cidade, as pessoas levavam para as praças os doentes em macas, para que Jesus tocasse ao menos a barra de sua veste, e todos ficavam curados. O mesmo Deus que, na primeira leitura, vai criando, e a sua criação é a expressão da sua bondade, e nós sabemos que a doença é uma consequência do pecado. O mal entrou no mundo por causa do pecado, e como consequência a morte, a doença. Então Jesus vai curando os doentes, assim como lá no princípio Ele criou todas as coisas, Ele vai reparando a criação, vai de novo ordenando o caos, manifestando a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus. Claro, essas curas são uma demonstração de algo muito maior, que é a ressurreição, a salvação, que tem um caráter definitivo. As curas que Jesus fazia, físicas, e também aquelas que Ele faz hoje em dia, elas sempre têm um caráter provisório. Uma doença pode ser curada por algum tempo, mas não é um remédio contra a morte. Mesmo que alguém fique curado de uma enfermidade, mas dia menos dia chega a morte. Então,
Essas curas são uma demonstração de algo mais importante, mais profundo, que é a salvação, que é a ressurreição. Essa sim tem caráter definitivo. São uma cura para sempre, um remédio contra o mal da doença, contra o mal da morte. E só Jesus pode nos dar essa graça da vida eterna. Como ele dirá lá no Evangelho de São João: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. E esse ministério de Jesus curando os doentes é um sinal que aponta para essas realidades mais perenes, mais duradouras, mais perfeitas. Por isso, Jesus sempre está mais interessado em curar a nossa alma do que em simplesmente curar o nosso corpo. Peçamos então a Ele que, pela fé nele, tocados por Ele, nós também sejamos novas criaturas, sejamos uma nova criação, façamos parte da nova humanidade, aquela em que não haverá mais luto, nem choro, nem dor, nem morte, porque passou o que havia antes. O Senhor nos conceda a graça da vida eterna. Amém.